Renova-me, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Bom dia, Espírito Santo. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, povo abençoado por Deus. Nesta manhã, nesta nova oportunidade, iniciamos esse dia. Agradecemos ao Senhor. Nós temos que agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Oh, glória! Gratidão pela noite de sono, por este novo amanhecer. Queremos agradecer ao Senhor por tudo. E nesta manhã vamos consagrar todo o nosso ser a Ti, ó Pai. Consagro as nossas vidas, a nossa família. Este dia, nosso trabalho, nós consagramos ao Senhor e pedimos a direção, que o Espírito Santo seja o nosso condutor, que Ele dirija os nossos passos, nos guia em tudo que nós vamos fazer nesse dia chamado hoje. Que o Senhor esteja na direção de tudo, amém? Louvado seja Deus, que hoje o Senhor possa entrar com a unção de cura, derramar a unção de cura e de libertação sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que os nossos lares sejam envolvidos pela paz do Senhor, amém? Hoje o nosso pãozinho diário, a palavra do Senhor, está escrito no livro de Hebreus, está no livro de Hebreus, capítulo 11, e os versículos estão do 1 ao 8, que fala sobre a justificação pela fé, Olha aqui, o poder da fé. A fé, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua fé, da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Louvado seja Deus. Então, tudo isso foi feito aqui pelos servos do Senhor, tudo pela fé. Eles não viram primeiro para depois crer. Eles creram para depois receber e ver o seu milagre, E receber o seu milagre, a sua bênção, E ver os feitos do Senhor. Aleluia, porque, já começa falando que os antigos alcançaram testemunhos, porque até os dias de hoje nós estamos sendo beneficiados com essas histórias dos antepassados. Por quê? Porque eles foram homens e mulheres de fé,
Aleluia. Então esse capítulo 11 do livro de Hebreus conta a fé do povo que passou aqui na terra, né? Porque por meio da fé eles creram que iriam receber algo. Aleluia. E a palavra do Senhor está escrito que será que quando Jesus voltar aqui, ele vai achar fé nessa terra? Será que eu e você somos homens e mulheres de Deus, de fé? Aleluia. Somos servos de fé? Aleluia. Porque a fé, né? Ela, além de ser um firme fundamento, ela é um fruto do Espírito, né? Ela é um dom também, né? O dom da fé, que nós temos que, se nós não temos, vamos pedir, porque quem pede com fé, né? Se você não tem fé, mas pensa, Deus, eu quero ter fé para mim receber, porque muitas coisas nós recebemos através da nossa fé, porque quem tem fé espera, quem tem fé persevera, quem tem fé continua pedindo, né? E com certeza de que vai alcançar algo. Aleluia! Porque pela fé nós entendemos que o mundo, né, pela palavra de Deus foram criados. Se você não crê, você vai dizer, né, vai acreditar nas teorias, né, que o homem inventou. Mas eu e você, nós cremos que o mundo foi formado pelo poder da palavra. E a palavra de quem? De Deus. Ele disse, haja luz e houve luz, haja trevas e houve trevas, haja, né, amar e houve mar. Então, ele foi fazendo, né, as separações de tudo. Água, luz, terra, céu e mar. Tudo foi pelo poder da palavra. A única coisa, né, que Deus, né, em seguida fez, depois de tudo pronto pelo poder da palavra, aconteceram. E ele não precisou, né, usar a palavra, foi o homem que ele usou suas mãos de sabedoria e habilidade. Ele fez o homem com as suas próprias mãos, né? E um privilégio, porque ele fez o homem dotado de dons, de sabedoria, de sentimentos, né? Nós podemos ter fé, alegria do Espírito Santo. Aleluia. A fé que vai acontecer o milagre. Muitos até creem, mas não recebem. Por quê? Porque não é vindo da parte de Deus. Às vezes temos uma fé que não é a fé perfeita em Deus. Aleluia. Se Abel ofereceu sacrifício é porque ele acreditava que Deus ia retribuir e que Deus ia se agradar da oferta dele. Aleluia. Ele deu por fé. O outro não deu por fé. Tanto é que matou o seu irmão, porque ele não tinha fé. Ele não acreditava em Deus como o outro acreditava, né? Tem pessoas que estão fazendo, não é porque ele crê. Ele faz por quê? Porque está vendo o outro fazendo, né? Para mostrar que fez, para mostrar que ele também é bom naquilo, né? Não é porque ele tem fé que Deus está se agradando da oferta dele. Às vezes é barganha com Deus, né? Mas nós temos que fazer tudo pela fé, né? Pela fé, Abraão acreditou na palavra de Deus quando ele disse, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, ele nem tinha visto ainda para onde ele ia, ele muito menos a terra que ele ia habitar, mas ele saiu, foi por fé. Será que eu e você, né, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé em mim e você? Será que hoje nós podemos dizer que nós temos fé, né? É fácil sim acreditar quando tudo está bem em nossa volta. Mas quando a prova vem, ontem à noite eu passei por uma experiência assim. Eu estava com um envelope que continha uns documentos, né? Inclusive não chegou ainda até as minhas mãos, mas eu creio que está, né? Que foi achado. Documentos importantes, mas ao chegar em casa eu percebi que eu não estava com o envelope com esses documentos. No primeiro instante, né?
eu me apavorei. Mas sabe aquela certeza de paz que veio assim dentro de mim, né? A gente chegou em casa de Uber e eu corri, fui lá embaixo ver se na hora que eu desci do Uber não caiu. E a gente olha em um lugar e em outro. Eu só lembro a última vez que eu estava com ele na mão, né? Então escapou das minhas mãos. E eu senti, eu ainda falei assim, agora a gente vai ter que, né, como é tudo, pegar tudo de novo, né? Inclusive eu fui tirar um documento e eu tive que levar a minha certidão original, né, de casamento. E estava contido juntos, né? Eu fiquei assim um pouco, né, como ser humano, me desesperei, né? Me preocupei, né, pelo fato de que eu ia ter que tirar tudo de novo, pegar uma segunda via. Mas a hora que eu desci as escadas para ver, eu abri o portão, veio aquela certeza que ia dar certo. Não vou. Eu comecei a trabalhar minha mente. Falei, não vou me desesperar, porque se precisar eu vou fazer tudo de novo. Vai fazer o quê? Não, então eu tenho que me acalmar. E eu voltei já tranquila. Não achei, não encontrei. A gente começou a tomar as devidas providências, né? Quando eu vi, o documento ficou na frente da casa, né? Aonde eu peguei o documento, o Uber, né? Estava lá, né? Então, no primeiro instante, a gente, como ser humano, se preocupa, se desespera, mas em seguida a gente vem aquela certeza. Deus começa a falar na nossa mente: olha, assim, assim, se aquiete. Porque se a gente se desesperar, é pior. E começar, às vezes, um joga a culpa no outro e ai, foi por isso. Não. Eu assumi, foi eu que fui, né, dispersa. Eu fiquei dispersa, né? E às vezes vem tantos acúmulos na nossa mente, resolve uma coisa dali, resolve outra dali, você tem que trabalhar, você que é dona de casa, você tem que fazer e acontecer e dar atenção à família. E às vezes a nossa mente humana limitada não está, né? Não é a mente de Deus. Nossa mente é humana, é limitada e às vezes a gente fica com ela cheia. É como se fosse a memória de um celular. Às vezes tem coisa que a gente tem que deletar, né? Às vezes o celular começa a travar e a gente, eu vou deletar algumas coisas que a memória do celular está cheia. E às vezes a nossa mente está como uma memória de celular cheia que precisa a gente, né, no final do dia, sair deletando algumas coisas para poder a gente conseguir descansar a mente, né? E só que pela fé a gente consegue fazer isso, né? Eu vou fazer assim, eu vou agir assim, porque vai dar tudo certo, né? Quando a gente tem fé, né, como diz, quem tem fé chega onde quer. Tem esse ditado que diz, quem tem fé chega onde quer, porque somos justificados pela fé. Às vezes as pessoas nos acusam de algo que a gente já até esqueceu que fez, mas alguém está ali nos lembrando, ó, você fez isso, você fez aquilo, mas nós temos fé que o nosso Deus já nos perdoou, e é pela fé, e quem dá essa certeza? O Espírito de Deus, porque a palavra do Senhor está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, Ele está em nós e Ele vai nos lembrar de que nós somos justificados pela fé. Aleluia. E que pela fé nós cremos que somos filhos de Deus. E somos e acabou, né? Contra fatos não há argumentos. Aleluia. O poder da fé em Jesus Cristo, a vida mortal exige que vivamos pela fé, né? Então esta vida, esse homem mortal nos exige que nós temos que viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Por isso que fala que os justos, né, justificados pela fé. Porque o justo, ele vive por fé e não por vista, né? Nós não precisamos ver algo para depois crer. Nós temos que crer para depois ver aquilo acontecer, né? O teu milagre chega quando você começa a crer. Porque quando você crê, você vai lá e provoca o milagre,
né? Não é sentar e esperar que Deus vai fazer tudo. Aí eu vou sentar aqui, né? Porque Deus vai mandar um emprego na minha porta. Não é isso. Aí eu vou crer que vai chegar, né? Eu vou ficar curada. Mas se Deus deixou os médicos, vai para o médico. Tenha fé que Deus vai usar o médico para diagnosticar o que você tem e passar o medicamento necessário, o tratamento necessário, né? Então, tem pessoas que falam, mas eu tenho fé, eu não vou abandonar meus medicamentos, eu não vou tomar. Sim, fica aí pensando, né? Que você também, né? Não tem que exigir de você. Abel ofereceu sacrifício, porque ele cria. Então, ele não ficou lá esperando a bênção cair e na rede se balançando, não. Ele foi, né? Plantar, colher, e da colheita ele deu o melhor para Deus, né? Ele tirou a primícia para Deus. Por quê? Porque ele tinha fé que Deus tem poder para abençoar a próxima colheita, né? É assim que nós vivemos na terra. Não é sentar-se e dormir e achar que a bênção vai cair do céu. Não, nós temos que ir. Por quê? Todos que receberam o milagre, porque eles creram e foram até Jesus, né? Se Jesus mandou a palavra e a palavra chegou lá, porque alguém creu, né? Que Deus ia mandar a palavra e ela ia chegar até lá, né? Então, tudo é por fé. E nós, pela fé, nós vamos correr também atrás do nosso milagre, né? Provocar o milagre. Tem certeza que Deus vai fazer quando a gente se levantar, se posicionar e se alinhar com a vontade dele. Não é isso? Não é bem assim, né? A fé, Bíblia, né? A Bíblia contém muitos exemplos de pessoas que nos mostram como fazê-lo, né? Então, tá aqui. Pode ler o capítulo todinho do livro de Hebreus, né? Do capítulo 11 de Hebreus, que você vai ver, pela fé, foi assim, 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 pela fé, fulano fez isso, né? Pela fé recebeu tal coisa. Então, você vai ver o relato, né? A Bíblia nos mostra, né? Que as pessoas fizeram, né? Algo para receber e nos mostra como fazê-lo, né? E Paulo citou várias delas em Hebreus, né? Aqui é uma carta de Paulo, né, aos Hebreus, no capítulo 11, assim como esses esses grandes homens e mulheres das Escrituras, pela fé, empenhamos-nos em compreender e seguir com fé o plano de nosso Pai Celestial, né? Então, pela nossa fé, nós conseguimos compreender qual é o plano que Deus tem para nós, né? Pela fé. Eu me lembro, né, há 4 anos atrás, né, agora em dezembro, dia 30 de dezembro, dia 30 de dezembro. Ou foi dia 29, mais ou menos. Faz 4 anos. Que eu estava deitada, eu me deitei na minha cama, pus meus pés para cima e para cima e eu estava olhando, né, de frente para a janela do meu quarto. Estava olhando para o céu. E brotou o desejo no meu coração, porque veio o pensamento na mente e o meu coração desejou. E eu creio que, né, foi ali, eu tenho certeza que foi Deus que implantou aquele pensamento. Faça, né, um propósito de 12 dias de jejum para 12 meses de vitória. Era eu. Quando Deus falou para mim, eu falei, eu vou fazer esse propósito, para eu receber, né, o renovo de Deus para minha vida. Eu quero algo novo na minha vida. Eu queria um renovo, algo novo. E eu creio que Deus, ele queria fazer isso, né? Mudança de tudo. Eu queria uma mudança no geral, no todo, né? E só que Deus falou para mim, não faça sozinha, porque através de sua vida, outras vidas vai ser edificada, levantada, renovada. E ali eu fui. O Senhor disse, faça um grupo, forme um grupo. Eu falei, como assim, Senhor? Eu não sei mexer nesse negócio. Mas na hora, Deus falou assim, pega o celular. Tudo assim, na mente, né?
Deus vai falando em nossa mente, faça assim você. Ele vai te dando as coordenadas na mente. E ali eu peguei o celular e o Senhor disse, abra. Eu abri a tela. Faça assim, mexa aqui. Eu fui mexendo. Foi o Espírito de Deus que foi me direcionando aonde eu iria mexer para formar o grupo. Como que fazia? Eu falei, sim, e agora? Quem eu convido? Deus convide fulano, pertano. E todos que Deus mandou convidar, verdadeiramente estava precisando, né? Eu tenho uma irmã em Cristo que ela estava passando, né? Saindo de um quadro depressivo, né? Teve Covid, ficou depressiva, estava passando por uma situação terrível. E ela foi uma das. Eu não tinha nem contato assim com ela de ser amiga do dia a dia, mas eu tinha o contato dela, mas dificilmente eu falava com ela. Mas Deus falou, chame ela. Eu não sabia do que ela estava passando, né? E ali a gente mergulhou mesmo de cabeça. A gente foi no profundo nessa campanha. Aí eu falei, formei o grupo, saí convidando, fulano, vou fazer assim, 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 você quer participar? Fulano, vou fazer, a todos que Deus mandou eu convidar, e depois foi chegando pessoas, e Deus, eu falei, olha, eu estou abrindo hoje o grupo, mas nós vamos iniciar este propósito no dia 1º de janeiro. E quando deu meia-noite, nós estávamos de joelho abrindo o propósito, fomos até o dia 12 de janeiro. Para a honra e glória do Senhor. E até hoje Deus tem feito bênçãos na minha vida espiritual. Não estou falando de material, não. Eu não sou rica, né? Estou aqui, né? Trabalhando. Sou rica de quê? De coragem. Tenho coragem de trabalhar. Trabalho para minha sobrevivência, né? Mas Deus não tem me deixado faltar o que eu preciso para sobreviver. Eu não tenho tudo, mas tenho o necessário para sobreviver na terra. E isso eu agradeço a Deus. E Deus tem me levantado espiritualmente, falando quem eu era. Eu estava caída, né? Mas Deus me levantou, né? Muitos me criticaram. Ao invés de orar por mim, de me ajudar a me levantar, criticaram, falaram mal de mim. E eu sabia de pessoas que falavam mal, né? Porque Deus tinha algo para fazer de melhor na minha vida, mas eu não estava conseguindo me posicionar, me alinhar naquilo que Deus poderia fazer na minha vida. Mas o próprio Deus veio e me levantou. Ele segurou em minha mão direita, como está escrito lá em Isaías, eu te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça, porque Deus, ele justifica, aleluia, justificados pela fé. Então, eu nunca perdi a minha fé de que Deus poderia mudar a minha vida, a minha história, meu quadro, né? Diante de muitas situações que eu passei e passo, né? Mas eu sempre creio que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, esperamos e pensamos. Aleluia! Louvado seja Deus. Pela fé, nós empenhamos-nos em compreender e seguir com fé o plano de nosso Pai Celestial, né? Quais são os planos de Deus para mim e para você? São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Quando centralizamos nossa fé em Jesus Cristo, né? Ganhamos a força necessária para suportar as provações e tentações. E nós conseguimos progredir espiritualmente rumo ao nosso lar celestial, né? Então, pela fé, nós estamos aqui andando por fé, fazendo tudo por fé e acreditando que quando nós terminar, né, fechar o nosso ciclo aqui nessa terra, nós estamos vivendo para a vida eterna, né? Para o nosso lar celestial. Estamos caminhando rumo às mansões celestiais. Aleluia. Mas enquanto este ciclo não se fecha, nós estamos aqui, né? Também fazendo o ide, né, do Pai, que ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado, né? Não sou eu, Joelita, que estou falando, está escrito na palavra de Deus, né?
E quem não crê está condenado. Se você não crê que Jesus, né, veio em carne, que Deus ele se materializou em carne, né, para nos salvar, você está perdido. E a salvação é de graça, mas também nós temos que conquistar, né, pela fé. Não é, tô salvo pela graça e aí vive aí de qualquer jeito, né? Deus tem um propósito melhor para a tua vida e você não toma posse, né? Temos que tomar posse. E eu creio, Deus, que eu vou conseguir, você consegue, né? Pela fé. E a fé é o firme fundamento, é no que você crê. Se você crê, você recebe, né? A fé é o fundamento no qual as pessoas estão firmadas. Se você está firmado naquilo, na rocha, né? E esse firmamento tem que ser na rocha. Quem é a rocha? É Jesus Cristo, né? Se tu creres, verás a glória de Deus. Está escrito, né? Louvado seja Deus. Vendo por meio da fé. Você pode ver por meio da fé. Como? Acreditando que você vai receber aquilo que você está desejando e aquilo que Deus te prometeu. Às vezes nós desejamos muitas coisas que não recebemos, por quê? Porque Deus sabe que não é o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós, o que vai ser melhor lá na frente, não é o agora. Agora pode estar tudo bem, mas e depois? Será que vai estar? Então, se você não recebeu, né? Fique tranquilo, porque Deus ele sabe o que é melhor para você. Nesta vida, andar por fé, pela fé, costuma ser como tirar aquela foto que nem sempre é possível ver os detalhes na tela. Mas isso não significa que a imagem deslumbrante não esteja lá. Você nem sempre vê Deus agindo, mas pode confiar que Ele está. Aleluia. Então, às vezes a pessoa tira foto, né, numa máquina, né, naquelas máquinas fotográficas. Você vai olhar, você só vê o borrão, né? Mas você acredita que quando você revelar aquela foto, ela vai estar bonita. Então, é comparado a isso, né? Você pode não estar vendo o agir de Deus. Você fala, eu não estou vendo nada. Mas pode confiar que Ele está trabalhando em teu favor para te dar o que for melhor. Aleluia. Assim como sempre vê Deus agindo, mas nem sempre você vê Deus agindo, mas pode confiar que Ele está agindo, né? Assim como o escritor de Hebreus escreveu, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, colocamos nossa confiança e segurança em Deus, especialmente aleluia. Desculpem. Especialmente quando não podemos ver ou entender o que Ele está fazendo. Com fé, o fato de não podermos ver não nos impede de dar nosso melhor. Né? Se você não está vendo algo, não impede de dar o seu melhor. É como se todos os dias eu vou trabalhar, né? Às vezes eu vou na casa do meu patrão, ele não tá, né? 3 vezes por semana eu vou na casa do meu patrão, 2 vezes eu vou na casa da mãe dele. Mas meu patrão não fica em casa. Eu sei que ele não tá ali, mas eu preciso dar o melhor de mim no meu trabalho, né? Então, eu creio, não estou vendo ele, mas eu creio que quando ele chegar, ele vai ver tudo, né? Organizadinho. Então, não precisa o patrão estar no pé, olhando para poder a gente fazer e saber que nós temos que fazer o melhor, né? Então, com fé, o fato de não podermos ver não nos impede de dar o melhor. Isso pode nos fazer orar mais e buscar a direção de Deus, né? Temos que orar, acreditando que Deus está ouvindo o nosso clamor. Orar e falar com Deus. Fale com Deus. Ao invés de você sair por aí falando para
para B, para C o teu problema, fale com Deus, né? Isso pode nos fazer orar mais e buscar a direção de Deus. Também podemos confiar no que aconteceu no passado, quando outros andaram pela fé. Assim como por meio de nossas próprias histórias, o que Deus faz antes, o que Deus fez antes, Ele pode fazer de novo, né? Então, pela fé, se Deus falou com Abraão, e nós cremos que Ele falou, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se nós cremos que Deus falou isso, Ele pode fazer de novo conosco, né? Foi pela fé. Eu planejei estar lá no interior da Bahia. Eu planejei, foi o que eu planejei, mas o Senhor me direcionou. Eu pedi a direção de Deus, Senhor, me mostra para onde eu tenho que ir. Porque, na verdade, eu queria ir para os dois, eu queria agradar os dois lados, né? Minhas irmãs chamavam para mim vir para aqui. Meu pai queria que eu fosse para lá. Depois meu pai faleceu. Por quê? Porque Deus não queria que eu fosse para lá. Eu queria ir para cuidar do meu pai, mas meu pai faleceu antes que isso acontecesse. Aí veio a sugestão de eu ficar com minha mãe, né? E minha mãe abriu mão. Não pode ir para São Paulo. E eu, na verdade, meu coração ardia para vir para São Paulo. Mas eu ia abrir mão de vir para cuidar da minha mãe, ficar com a minha mãe. E minha mãe abriu mão de eu ficar com ela para vir para São Paulo. Falei, tá bom. Então, Deus direcionou. E tanto é que foi na direção de Deus que eu vim para só passar um tempo. Né? Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu tenho minha casa, eu volto. E para a honra e glória do Senhor, né? Já fazem mais de 8 anos que eu estou aqui, né? E vim, já estou para ficar, para a glória de Deus. Aleluia. Então, seja mínimos, nos mínimas coisas, esteja na direção do Senhor. Né? Aquieta o teu coração, você que está aflito, aflita, não sabe o que vai fazer, não sabe que rumo tomar, não sabe que decisão tomar. Aquieta o teu coração, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse mais é o que você está precisando. Primeiro vem a entrega, para depois, né? Aqui, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Foi uma entrega, foi por fé. E depois, ele morreu por fé, ele morreu pela fé. Mas ele morreu para o mundo, mas Deus recebeu ele. O sangue dele ficou clamando por justiça. E quem recebeu, né? Quem foi amaldiçoado por Deus? O Caim. O próprio Deus amaldiçoou ele. Ele perdeu de viver as bênçãos de Deus aqui na terra. Por quê? Porque ele foi fazer algo que não pertencia a ele fazer. Porque a vingança a Deus pertence. E não tinha nada que vingar. Ele fez por inveja, né? Por não crer, não ter a mesma fé. Porque às vezes até a nossa fé é motivo de inveja para alguém, né? Por que ela é assim? Por que ela faz assim? Porque eu faço, não é porque eu sou corajosa, eu creio em mim, não. Eu estou aqui na frente dessa tela, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, porque eu creio que foi Deus que me chamou e Ele garante. Eu estou aqui, mesmo fraquinha, mesmo a menor da casa, mas eu estou aqui fazendo o que Deus quer que eu faça. Não importa que alguém me critique, fale o que quiser, né? Eu estou aqui para agradar a Deus, fazer o ID do Pai. E eu tenho certeza que nem que seja para uma pessoa, Deus está falando, né? Em meio à multidão, Jesus, quando estava com aquela multidão ao redor dele, tinha uma multidão, ninguém se sabe quantas pessoas tinha, mas era multidão. Multidão é muita gente. Um aperta de lá, outro aperta de cá, um toca dali, um grita de cá. Mas uma só pessoa conseguiu arrancar a virtude, porque tocou não no corpo de Jesus, mas na orla dele, né? Então, quantidade não é qualidade. Se eu estou aqui porque Deus me enviou estar, e eu creio que Deus está falando com alguém aqui, está dando a resposta para quem precisa, né? Aquieta o teu coração, entrega teu caminho ao Senhor. Se você está se vendo afastado da presença do Senhor, aleluia,
Alai comandasse, arabassúria. O Espírito de Deus está aqui e Ele está te direcionando. Entrega teu caminho, faça uma entrega hoje e confia. E você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai te dar a resposta que você precisa. Ele vai te direcionar no que você tem que fazer. Aquieta o teu coração. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Olha, tem 2 perguntas hoje para nós. São as seguintes. Há algo que você confia que Deus fará? Como que você não veja agora? Há algo que você confia que Deus fará, mesmo que você não veja agora? Tem algo aí que você confia que Deus vai fazer? Você ainda não está vendo, mas você confia? Tem. Então, confia. O segredo é confiar, esperar e confiar. Esperei, como o salmista Davi falou, esperei com paciência no Senhor, ou em outra versão, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o único momento que Deus se inclina do seu trono é para ouvir o clamor de um justo, porque a oração de um justo, ela pode muito aos seus efeitos, né? Como Ele libertou você ou um familiar no passado? Foi pela fé. E nós acreditamos, né? E Ele nos libertou e liberta também o nosso ente querido, né? Há mais de 22 anos atrás eu acreditei, confiei, eu falei, não vou voltar mais atrás. E comecei a orar, comecei a buscar pela minha família. E hoje, para a glória de Deus, né? Somos 5 irmãos. E só falta 2, que eu estou crendo, eu estou pela fé. Eu e meus outros irmãos que estão na presença de Deus, estamos crendo que eles também é filho da salvação e eles vão, porque Deus escolheu eles também. Nós somos escolhidos de Deus, né? Porque Deus já falou isso para mim. Eu e meus irmãos somos escolhidos. Apesar de nós ter passado tanto sofrimento, tanta humilhação, mas Deus nos escolheu para quê? Para sermos servo dele, canal de bênção nessa terra, né? E também sermos abençoados por ele. Para recompensa daquilo que nós passamos lá no passado, né? Passamos frio, fome, xingamentos, perseguições, mas Deus nos recompensou, né? Nos escolhendo para sermos filhos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Eu costumo dizer para os meus irmãos, né, os que já são da fé, nós somos profetas. Até os meus irmãos, que, né, tem um que é próximo a mim aqui, mora pertinho de mim, eu sempre falo para ele, nós somos profeta. Deus nos escolheu como profeta, irmão. E você é profeta. Eu profetizo que ele é profeta. Oremos. Pai, agradeço-te pela tua provisão e ajuda-me a amar pela fé, mesmo que eu não veja tudo o que tu fazes. Que hoje o Pai possa nos ajudar, aleluia, aleluia, a andar pela fé. Não por vista, mas por fé, porque o justo vive pela fé. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conceda uma terça-feira de vitória. Que a fé seja o firme fundamento das coisas que nós esperamos e daquelas que nós ainda nem estamos vendo. Amém?